Seja bem-vindo ao canal Fina Flor Orquídeas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o cultivo das suas orquídeas. Vamos falar de umidade relativa do ar, o que ela prejudica e o que ela favorece para a sua orquídea. Fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou te dar 5 dicas muito interessantes para você poder aumentar a sua umidade aí no seu orquidário. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Fina Flor Orquídeas. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Robson Tavares e eu faço cultivo de orquídeas aqui na minha casa na cidade de São Paulo. Para você que está no nosso canal pela primeira vez, muito obrigado, espero que você fique com a gente até o final desse vídeo, porque vamos ter dicas muito importantes para a umidade do seu orquidário. E para você que já é inscrito no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário no vídeo abaixo com sugestões, dicas, alguma informação que não foi passada nesse vídeo, que vamos fazer um tema relacionado à sua sugestão. Você mora em apartamento ou o chão da sua casa é de piso frio, cerâmico ou piso de cimento e não consegue ter uma boa umidade do ar no seu espaço para suas orquídeas? Então fique comigo que a dica de hoje vai direto para você. Bom gente, nosso tema de hoje vamos falar sobre umidade. O que a umidade do ar pode ocasionar e favorecer na sua orquídea? Sabe aqueles dias que quando o tempo está seco, seu nariz começa a ficar irritado, sua garganta começa a coçar, seus olhos começam a lagrimejar, a sua pele começa a ficar seca? Pois bem, as orquídeas também têm esse problema e devido à umidade baixa elas começam a transpirar e isso faz com que orquídeas e plantas percam água durante o dia. A primeira coisa que a falta de umidade do ar pode ocasionar na sua planta é em relação ao crescimento vegetativo da planta. Ela pode também apresentar má formação e distorções em todos os botões das flores. A falta de umidade próximo das suas orquídeas também pode contribuir para que as plantas fiquem com as pontas marrons, como também pode contribuir para que os botões das flores caiam. Outros fatores que podem acontecer com a sua orquídea por falta de umidade são o enrugamento da planta, ela pode ficar com o aspecto murcho, pode acontecer que as bainhas sequem e também pode acontecer dificuldades na brotação da sua planta. As orquídeas que tem na natureza, que estão espalhadas por aí, elas têm o clima e o microclima excelentes para se reproduzirem, para crescer em perfeita harmonia. Para que as orquídeas possam ter na nossa casa um clima bem parecido com o que elas têm nas florestas, nos seus ambientes naturais, devemos tomar algumas atitudes e fazer alguns projetos para que possamos fazer a umidade relativa do ar subir entre 50% e 70%, que é o valor ideal considerado para as orquídeas. Se a orquídea estivesse na natureza, estaria em um clima com a umidade perfeita para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, se onde você mora tem um clima muito seco, você deve fazer com que a umidade do ar fique bem próximo à umidade que as orquídeas precisam. Então no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como fazer com que a umidade próxima ao seu orquidário fique entre os 50% e os 70%, que são considerados ideais para o desenvolvimento da sua orquídea. Então fique comigo até o final do vídeo, que serão dicas incríveis, bem fáceis
de você poder fazer aí na sua casa para aumentar a umidade relativa do ar para as suas orquídeas. Orquídeas como Bulbophyllum, Celogene, micro-orquídeas, mini orquídeas são plantas que precisam de mais umidade relativa do ar para um bom desenvolvimento. Aproveitando esse assunto, pessoal, eu vou deixar aqui uma espécie de dúvida para que vocês possam levar em consideração. Se alguém quiser deixar nos comentários aqui o que acha desse tema que eu vou deixar aqui agora, porque assim, muitos orquidófilos falam que para você ter uma boa umidade, você tem que deixar o seu orquidário fechado. Ele não pode ter circulação de ar, para que o vento não tire a umidade que está concentrada ali dentro. Outros orquidófilos falam que é necessário para um bom desenvolvimento da orquídea ter corrente de ar, ter uma boa ventilação. E aí eu me pergunto e pergunto para vocês, como eu posso ter uma boa umidade sem que haja necessidade de ter circulação de ar e ao mesmo tempo eu ter uma circulação de ar? Deixo aí essa pergunta para vocês, se alguém tiver alguma resposta, porque eu não consegui achar esse tipo de resposta. Deixa aí abaixo nos comentários, que nos próximos vídeos vamos discutir sobre esse tema. Bom, gente, minha primeira dica vai para quem tem um quintal grande, tá? Que pode fazer uma obra dessa aqui. Eu fiz um tanque na minha casa, todo de madeira, como vocês podem ver, ó. Isso aqui é uma madeira de telhado, é uma prancha de madeira com 30 centímetros de largura por 5,5 centímetros de espessura. Então eu fiz uma caixa com essa madeira. Por dentro eu revesti ela com plástico, como vocês podem ver. Então esta é uma maneira muito legal. Ó, ele é todo de madeira, tá? Esse tanque tem mais ou menos 100 litros de água e ele está próximo das minhas micro-orquídeas, das minhas vandas, das minhas orquídeas que estão no Sansão do Campo e minhas Phalaenopsis. Então essa é a primeira dica para quem tem um espaço grande e consegue montar um tanque desse tipo. Minha segunda dica, galera, é para você ter plantas de vaso com terra embaixo das suas orquídeas. Toda vez que você molhar as suas orquídeas, essa terra vai molhar também, e com isso a umidade do seu orquidário vai poder subir um pouco mais. Uma ideia bem interessante também é você ter bromélias. As bromélias ficam com um copinho de água dentro delas, mas esse copinho de água não faz proliferação do mosquito da dengue, porque a bromélia ela solta um componente que é como se fosse um veneno, então a larva não se desenvolve dentro desse copinho de água das bromélias. Então essa é mais uma dica que é muito legal para você ter no seu orquidário: vasos de terra com plantas abaixo das suas orquídeas. Aqui estão as minhas orquídeas, as minhas mudas de orquídeas, e embaixo eu tenho alguns vasos de terra. Aí ó, aqui tem mais alguns vasos de terra para aumentar um pouco mais
a umidade aqui nesse local onde eu tenho as orquídeas. Uma outra dica bem legal para você, é bem simples, você não gasta aqui R$ 50 para poder fazer isso aqui, para você poder montar isso aqui. Isso aqui é um vaso, tá? Tipo cuba, que ela é de plástico, tá bom? Isso é uma bombinha de aquário. Bombinha de aquário comum deve custar aí na faixa de R$ 30, R$ 40. Então eu fiz isso aqui, ó. Coloquei a água, coloquei a bombinha. E isso já aumenta um pouco mais a umidade do ar aqui próximo dessas orquídeas. Um vasinho simples, além de ser decorativo, vai te ajudar bastante na umidade do ar das suas orquídeas. Pessoal, mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A planta precisa de umidade, ela não precisa estar molhada. Então existe essa diferença, ela ser molhada e ela estar precisando de umidade. Então pessoal, vocês viram as inúmeras possibilidades que vocês podem ter aí no cultivo das suas orquídeas para que possam aumentar a umidade relativa do ar aí no seu orquidário. E agora vou mostrar para vocês coisas simples do dia a dia que você tem aí na sua casa para que você possa aumentar ainda mais a umidade do seu orquidário e usando coisas simples, como isso aqui, ó, pedra de construção, isso mesmo, pedra brita. Isso aqui ajuda e muito no cultivo das orquídeas. A brita, por ser considerada um excelente método para que possa ter mais drenagem nos seus vasos, tanto de plástico como de barro, também é um excelente método para você poder cultivar as suas orquídeas. Muitos orquidófilos amadores e profissionais fazem uso da pedra brita para o seu cultivo. Porque a brita é uma espécie de substrato que ela não acumula água, não fica muito tempo úmido e ela é de fácil drenagem para os vasos. E como você já sabe, meu amigo e minha amiga, as orquídeas epífitas são as orquídeas que se desenvolvem nas árvores. Tem as orquídeas terrestres que se desenvolvem na terra, e você sabia que existem orquídeas que se desenvolvem em rochas, em pedras? Essas orquídeas são consideradas e são classificadas como orquídeas rupícolas. Isso mesmo, orquídeas rupícolas. E em breve nós vamos fazer um vídeo falando sobre a classificação das orquídeas. E chegamos à metade desse vídeo, então peço um favor para você que já é inscrito no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e curta toda semana um vídeo falando sobre cultivo de orquídeas de modo bem simples aí na sua casa. Pessoal, vocês viram aí dicas de como aumentar a umidade do seu orquidário usando os vasos de terras que você tem aí na sua casa mesmo, e usando recipientes com água ou montando um tanque com água e peixes. Agora eu vou explicar para vocês como você pode aumentar a umidade do seu orquidário usando pedra brita, bacias e utensílios que você tem aí na sua casa. Bom, gente, vocês podem estar usando vasilhas de plástico, né? Essa aqui tá meio suja, mas você pode estar usando essa aqui se você quer fazer um cultivo aí na sua casa um pouquinho mais uniforme, um pouquinho mais bonito. Você pode comprar esse tipo de recipiente aqui. Como você também pode usar bacia plástica normal, tá bom? E vocês também podem estar utilizando aquelas bacias pretas que pedreiro usa para mexer massa. Eu vou colocar foto dele, da bacia, aí no vídeo para vocês darem uma olhada de como que é essa bacia. Ela também serve para você estar podendo fazer esse tipo de serviço. Para a gente começar o nosso trabalho, você vai precisar de uma furadeira, tá? Elétrica, uma furadeira portátil como essa, uma broca para furar aço, tá? Serve também a broca para você furar madeira. Qualquer uma das duas você consegue furar o plástico, ou a broca de aço ou a broca de madeira. E também, se você tiver aí na sua casa, você também pode usar soldador,
E soldador é aquele que esquenta, que faz solda. Um soldador também ajuda para você fazer os furos na sua bacia. O primeiro passo que você deve fazer no recipiente é fazer a marcação de onde você vai fazer os furos. Essa bacia, ela precisa ser furada porque a gente vai encher ela com pedra brita e água. E quando você deixar ela exposta à chuva, quando a água chegar nos níveis do furo da sua bacia, ela vai começar a escorrer pela bacia. Ela não vai transbordar por cima, ela vai começar a escorrer pelos furos. Então as pedras britas, elas têm que ficar acima desses furos para evitar o acúmulo de água. Bom, feito as marcações, próximo passo, vamos furar o nosso recipiente. Então esses furos aqui que nós fizemos é por onde a água tem que escorrer, tá? Agora nós vamos posicionar os nossos vasos. Vamos posicionar os vasos para poder colocar as britas. Então nós vamos pôr aqui um vaso aqui, e aqui a gente vai encher de brita. Então, pessoal, você deve encher isso aqui tudo, cobrir isso aqui de brita, tá? E o nível da água vai ter que ficar até o nível do furo. Se chover, o excesso da água vai começar a sair pelo furo que você fez aqui. Então não tem problema das pedras ficarem acima do nível da água. A água tem que ficar abaixo do nível das pedras, tá? Porque aí você vai pegar e vai posicionar o seu vaso aqui em cima. Então, através dos furos desse vaso aqui, com os furos desse vaso aqui, a umidade da água vai subir por dentro deste vaso preto aqui e vai começar a dar a umidade na raiz da nossa planta. Lembrando que você pode usar qualquer tipo de recipiente plástico, tá? Para você que tem poucas orquídeas, para você que tem orquídeas aí em apartamento, em sacada de apartamento, isso aqui é uma forma muito legal de você estar podendo aumentar a umidade para suas orquídeas. Você pode também comprar 5, 6, a quantidade que você quiser de recipientes iguais para ficar padronizado o seu cultivo. E aí você pode fazer dessa forma: você põe a planta em cima do vaso e a umidade vai ficar passando para a raiz dela. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês bem interessante, e para que você não possa matar as suas orquídeas, eu aconselho que você não coloque o vaso da sua orquídea em cima da pedra, direto na pedra. Por quê? Porque como a pedra ela vai estar úmida, e se você colocar o vaso direto em cima dela, o que vai acontecer? O substrato do vaso da orquídea vai começar a sugar a água que está na pedra. E ela nunca vai secar, ela vai começar a ficar molhada, sempre molhada, e ela vai começar a ficar encharcada, porque ela vai fazer com que a água suba para a raiz da orquídea. Então eu aconselho você fazer esse sistema de colocar o vaso de ponta cabeça, tá? E o vaso da orquídea em cima desse vaso. Não coloque o seu vaso direto com o contato das pedras e nem com contato de terra, de areia, porque se você fizer isso, a umidade vai começar a dar acúmulo de água na raiz da planta, e aí vai apodrecer sua planta, vai começar a dar fungo e você vai acabar perdendo a sua planta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu telefone de WhatsApp daqui da Fina Flor Orquídeas, que é o nosso WhatsApp de venda,
e também para você poder fazer os seus comentários, tirar suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, eu explico direitinho para você, tá bom? E se você tiver também alguma dúvida, escreva aqui na descrição, deixe o seu comentário. Robson, eu tô com dúvida nisso e naquilo, que eu vou ter o maior prazer de poder responder você. Então, nesse sistema, você consegue deixar a sua planta com umidade próxima dela, tá? Isso vale para pessoas que têm poucas plantas, tá bom, gente? Se você tem no seu orquidário a quantidade de plantas que eu tenho aqui, aí eu aconselho você tentar fazer um tanque de água, uma fonte, uma coisa um pouquinho maior, porque às vezes a quantidade que você for fazer desse sistema aqui de pedra pode ser que seja insuficiente para você. Então eu aconselho isso. Se você tem bastante orquídeas na sua casa, tente fazer um sistema de fonte ou de tanque. E para você que tem poucas orquídeas e quiser fazer esse sistema com a pedra, com a brita e a bacia, você pode fazer. Eu aconselho que seja melhor assim, para poucas plantas. Para você fazer esse sistema de umidade com a brita e com o plástico, você não gasta aí mais de 100 reais, não chega nem 100 reais. Se você for comprar um saco de 20 quilos de pedra, aqui em São Paulo você vai pagar mais ou menos em torno de 4, 5 reais, que dá mais ou menos um saco para cada recipiente desse aqui branco, tá? Eu acho que é uma boa dica, uma boa solução para você poder aumentar a umidade aí do seu orquidário e das suas plantas. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei aqui neste vídeo. Se você gostou, dê o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, ative o sininho para que você possa receber toda semana o vídeo novo do Fina Flor Orquídeas.